Concrete Jungle. E aí, galerinha, beleza? Vamos à correção aí, revisão do simulado, correção comentada, como queiram chamar, para a gente aparar as arestas, uma vez que o professor Fumes não apara a barba, então vocês têm que aparar as coisas aí, beleza? Aí eu coloquei o gráfico aí, resumo aí das respostas, né? Deu para ver que a grande maioria de todas as respostas aí dos segundos anos estão bem concentradas aí num rendimento mediano ou muito bom. Então tá bacana, tá? A principal questão aí que muitos tiveram dúvidas, acho que foi um probleminha aí de interpretação que a gente vai tentar nessa correção solucionar e que talvez no próximo exercício ou no próximo questionário eu faça solicitando, né, os mesmos conhecimentos de vocês para ver se deu para corrigir isso daí, beleza? Vamos lá? Essa questão é a que derrubou todo mundo. Muita gente foi mal e tal. Parte porque o sistema de correção aí do Google Forms ele não dá muita opção para meio ponto, quebrar e tal, tudo tem que ser um. Então isso acabou fazendo com que uma pessoa que às vezes errou em um dos tópicos tenha errado o tópico inteiro, tá? Não tem como mudar o jeito, mas serve de indício para ver onde vocês estão com maiores dificuldades. Essa questão, embora pareça ter muita dificuldade, ela era muito fácil, tá? Era só uma questão de lembrar mesmo da aula, do que foi comentado a respeito da DIT, né? Em cada fase do capitalismo, como que a divisão internacional do trabalho se comportava. Então vamos fazer uma revisãozinha para solucionar. Vamos lembrar, igualzinho o slide que a gente viu na aula, hein? Durante o capitalismo comercial, né, no Brasil isso ocorreria como? Durante o período de ocupação portuguesa, certo? O que era a lógica? Bem simples. A colônia, né, os países colonizados mandavam para a metrópole, né, materiais preciosos, especiarias e tal. E enquanto isso a metrópole, né, o país colonizador mandava para a gente produtos manufaturados. Então toda a relação que existisse, essa ideia de enviar especiarias ou enviar matérias-primas, né, produtos com pouco beneficiamento para metrópole, caracteriza a divisão internacional do trabalho desse período. Ou se for o contrário, se forem bens manufaturados em sentido às colônias, capitalismo comercial. Então vamos lá olhar o exercício. Exportação de cana-do-açúcar do Brasil para Portugal no século XVII. Qual capitalismo que é? Cana-de-açúcar, século XVII, relação metrópole-colônia, capitalismo comercial, primeira divisão internacional do trabalho. Beleza? Produção e exportação do café no período da República Velha. Aí já não tem mais a relação metrópole-colônia. Então não é. Tranquilo? Exploração do ouro no território brasileiro por Portugal no século XVIII. Relação colônia-metrópole. Obviamente, né, primeira divisão internacional do trabalho, né, a divisão internacional do trabalho do capitalismo comercial. Então essas duas aí até então estão assinaladas. Instalação de fábrica da Suzuki no Brasil, não tem nada a ver com relação colonial. Compra de produtos industrializados britânicos pelo Brasil no final do século XIX. Também já não existe mais essa relação metrópole-colônia. A Inglaterra não colonizou o Brasil, vamos lembrar disso, né? Foram os portugueses, com um período aí curto oscilando entre o domínio e a ocupação espanhola e depois um pouquinho também a francesa, mas principalmente português. Então também não. E atuação de bancos internacionais no Brasil. Também nessa época aí não haviam essa internacionalização de capitais, tá? Isso é mais recente. Então, como ficaria, ó, por enquanto, isso daí. Beleza? Vamos olhar lá a segunda fase, né, o capitalismo industrial. O que acontecia? Nas metrópoles ou nos países não centrais, eles enviavam para esses países colônias e ex-colônias os produtos industrializados. Então,
nesse período, né, em que da segunda revolução industrial, do finalzinho da primeira ali já no século XIX e XX, os países industrializados mandavam produtos industrializados para os países não industrializados e, em contrapartida, né, esses países não industrializados mandavam seus produtos primários, que é o que eles produziam, né, produtos agrícolas, minerais e combustíveis fósseis. Essa foi a segunda divisão internacional do trabalho, né? Fala aí que é até a Segunda Guerra Mundial, mas vai operar em diferentes situações. Mas no Brasil esse contexto vai durar praticamente até a Segunda Guerra Mundial. A gente vai estudar mais a fundo isso quando estudar a economia brasileira no terceiro ano. Mas, obviamente, então a gente compreende aquele período entre 1860, 70, né, quando o Brasil começa a deixar de ser colônia, né, começa já a alçar os desenhos aí de uma nova república, até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos olhar lá na questão. Ó. Primeiro, a gente já assinalou, já sabe o que é. Produção e exportação do café no período da República Velha. Então, já está falando do Brasil República. República Velha, onde foi? Né, logo após a virada do século. Então, compreende esse período e é realmente o que o Brasil produzia, né? Basicamente, né, produtos agrários para exportação, o principal produto, o café. É o produto que ilustra esse período da economia brasileira. Então, segunda divisão internacional do trabalho. Ouro, a gente já viu, né? Instalação da fábrica da Suzuki no Brasil. Isso é muito recente, né? Não vai fazer parte dessa lógica de enviar produto primário. Se a fábrica está instalada no Brasil, já é outra lógica. Compra de produtos industrializados britânicos pelo Brasil no final do século XIX. Aí já compreende o período que a gente está mencionando. Né? O Brasil é um país basicamente agrário, né? Quase nada de produção industrial, uma produção industrial incipiente em todos os seus aspectos, que importava produtos industrializados, manufaturados de outros países e exportava seus produtos agrícolas, bens primários, que era só o que tinha para produzir. Então se enquadra também na segunda DIT. Beleza? E a atuação de bancos internacionais no Brasil. Também, isso é mais recente, não tem relação com esse período que é mencionado aí. Né? Vamos lembrar que o Brasil, quando deixa de ser colônia, né, a partir da sua independência, em 1888, ele vai ter um período ali de uma consolidação da sua estratégia, e nesse momento ele é protecionista, né, economicamente falando, né, ele busca pactuar cargos e tal, e não permite a atuação de empresas estrangeiras no Brasil. Isso só vai mudar na década de 50, 60 com o plano de metas, o Juscelino Kubitschek e assim por diante. Tranquilo? Então aí ficariam, conforme vocês estão vendo da esquerda para a direita, a segundo e o quinto como segunda divisão internacional do trabalho. O que sobrou, obviamente, é a nova divisão internacional do trabalho. Qual que é essa daí? Ó? Só prestar atenção. Qual que é a nova divisão internacional do trabalho? Se percebeu que se os países agrários começassem a se desenvolver sua base industrial, né, eles iam acabar substituindo os países estrangeiros, os produtos importados. Aí, né, essas corporações, esses países que tinham essas corporações, se dotaram de estratégias de instalar suas empresas nesses países, porque eles aproveitariam de duas coisas. Primeiro, uma reserva de mercado, né, não ia ter nenhum concorrente, ele ia ser a primeira indústria ali. Qualquer indústria nascente não ia ter condições de concorrer com eles, porque eles já sabiam fazer um carro melhor, já tinham esse conhecimento, coisa que o país ainda ia ter que aprender muito bem. Então, a melhor estratégia é o quê? Ele instala o que tiver que produzir, que explorar, que produzir economicamente naquele país e só manda o lucro para fora. Né? Esse é o período da globalização. As empresas se tornam multinacionais porque passam a atuar em vários países, mas possuem essa centralidade de direcionamento dos lucros. Né? E as alternativas que vão direcionar isso, né, as duas restantes. Instalação da fábrica da Suzuki no Brasil. A Suzuki é uma empresa brasileira? Não, é uma empresa japonesa. Ela produz o carro Suzuki para vender no Japão? Não. Produz o Suzuki aqui para vender no Brasil e na América Latina. Para onde vai o lucro da venda do Suzuki? Para o Japão.
né? Como eu até falei, que o Brasil é um dos poucos países no mundo que não taxam a estrangeirização aí de recursos, né? A remessa de dinheiro para o estrangeiro, que é uma contradição enorme e tal, mas que é importante vocês ficarem atentos a esse tema aí. E a atuação de bancos internacionais do Brasil, né? Eles vêm aqui, né? Vamos supor que um banco americano vem atuar no Brasil. Ele vem com capital estrangeiro, aqui se praticam juros mais altos para atrair esses investimentos, então eles conseguem ter um lucro financeiro muito maior do que no país de origem. Mas ao fazer esses empréstimos, financiamento e tal, e obter os lucros, para onde vão o lucro? Não fica no país, eles são remetidos para o estrangeiro. Essa é a nova divisão internacional do trabalho, né? A divisão internacional do trabalho que opera aí no período da globalização, no período atual que a gente vive. Era bem tranquilo, mas tinha que ter calma e ter clareza nessa questão dos períodos e dos processos. Lembrando que toda essa lógica de produção de mercadorias é também uma lógica de produção do próprio espaço geográfico, né? O espaço vai se produzindo a partir dessas lógicas, né? Dos sistemas de objetos e ações que vão mediando as transformações no espaço. Beleza, gente? Essa era a questão que muita gente rodou, muita gente se confundiu e estava bem simples, assim, era só ficar atento aí à primeira parte da videoaula passada aí, beleza? Como eu já disse, no próximo questionário eu vou colocar uma questão aí cobrando esses mesmos conhecimentos para ver se vocês já conseguiram pegar o esquema do bagulho. Falando da nova divisão internacional do trabalho, né? Observe o texto, né, e veja qual relação faz, né? Cortando fronteiras com capital e tecnologia, as multinacionais otimizam mercados, recursos naturais e políticos em escala mundial. Uma nova fórmula de acumular lucros, uma nova divisão internacional do trabalho. Qual dessas faz sentido a essa nova divisão internacional do trabalho? Importar matéria-prima do terceiro mundo? Não. Na nova divisão internacional do trabalho, é mais fácil instalar a indústria lá onde tem a matéria-prima e produzir lá mesmo, aproveitando mão de obra barata, falta de regulação em meio ambiente, assim por diante. Aplicação de capitais em atividades agropastorias nos países periféricos? Não. Né? O setor primário, né, embora exista uma exceção, em tudo existe exceção, ele não é tão lucrativo, né? Ele não tem um ganho financeiro grande que se torne interessante para essas multinacionais. Então, a não ser que seja algo estratégico ou um caso específico de um país ou outro, isso não ocorre na nova divisão internacional do trabalho com grande frequência. Exploração de novas fontes de energia? Também não. Né? Inclusive, as regras aí do jogo parece que são sempre pressionando, né, os países que vão receber a indústria a se virarem para fornecer tudo que a indústria precisa ali em troca de alguns empregos, né? Então tem cidade aí que se vende, que se endivida para gerar 50, 100 empregos, falar que vai instalar uma multinacional lá, sendo que no final, né, tudo que é gerado de produto, lucro e tal, é resultado daquela multinacional, pouco fica na cidade, exceto o salário dos trabalhadores. Né? Então é uma troca bem desigual e é preocupante, né, ver cada vez mais o Estado servindo mais a essas multinacionais que não deixam tanta coisa aqui do que as empresas nacionais, as indústrias nacionais, os potenciais de inovação nacional. Então só sobrou a última, que é justamente a lógica que a gente acabou de tratar, né? Que é a implantação de filiais em países de mão de obra barata. O Brasil, né, foi alvo disso. Hoje o principal polo de atração de mão de obra barata é China e Índia. Né? A maioria dos produtos industrializados, eletrônicos, se vocês pegarem aí, vão ter uma centralidade em algum número limitado de países que vão receber essas multinacionais e fornecer sua mão de obra barata, desregulação ambiental e tantas outras coisas aí. Okay? Assim como no Brasil, né? A Zona Franca de Manaus tem vários produtos que são produzidos ali devido a essa competitividade, né, que o Estado dá isenção de imposto, várias coisas ali para gerar emprego, que é uma coisa nobre, mas que no fim os ganhos aí são bem questionáveis nesse sentido. Beleza? Susseguindo. O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários que visa proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização. O jeito da empresa ter dinheiro é ela vender suas ações no mercado.
É constituído pelas bolsas, corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. Seus principais produtos. Quais são os principais produtos do mercado de capitais, né, das bolsas de valores? Essa muita gente acertou, um ou outro errou porque não assistiu a videoaula. Só pode ser porque eu frisei muito essa parte de ações. Então não dê migué em mim, assista a videoaula que ajuda bastante aí a compreender os conteúdos. Então, certificado de depósito bancário é chamado CDB, né, ou letras financeiras. No Brasil tem dois modos, LCI, letra de crédito imobiliário, e letra de crédito agrícola, LCA. As duas, né, são todas centralizadas por bancos. Né? Deixa eu ver se eu circulei. Ó. Tudo que está aí é coisa comum de operação no sistema bancário, tá? Não no sistema de mercado de capitais, que é a bolsa de valores, é outra coisa. Ah, professor, mas meu pai mexe na bolsa com o Banco do Brasil. Tá, alguns bancos fazem operações financeiras no mercado de capitais, mas eles só são intermediários, né? Não é a instituição principal, né? A instituição principal é a Bovespa, né? Bolsa de Mercados e Valores Futuros do Estado de São Paulo, que vai negociar principalmente ações e debentures. Professor, o que são debentures? Nunca ouvi falar, não sei o que come e tal. Debenture é quando uma empresa precisa pagar uma dívida, pegar uma dívida de longo prazo, pagando juros, aí a pessoa compra esse título de dívida para receber os juros, como se fosse uma garantia de empréstimo. Né? É algo muito específico do mercado financeiro. O que vocês têm que ficar atento é essa diferença entre a ação e os demais títulos aí, ok? A maioria acertou também, então não vou ficar insistindo muito em explicações. Lembrando, se tiver dúvida, mandem aqui no canal. Beleza? Second, sobre os tipos de monopólios, avalie as proposições a seguir e assinale as corretas. Então, lembrando lá dos conceitos estudados aí na aula, né? Apesar de ser uma característica do capitalismo à livre concorrência, é frequente a ocorrência de distintas modalidades de práticas monopolistas em pequenas, médias e grandes empresas. Verdadeiro ou falso? Verdade. Né? Vários exemplos citados aí na aula, né? Inclusive com os mercados aí de Irati, com os postos de gasolina, que também são exemplo comum disso, né? Os monopólios eles vão se arranjando em cada local, então é só vocês pensarem aí na cidade de vocês, no contexto de vocês, onde vocês enxergam essa concentração. Segunda, as empresas que se associam para constituir monopólios ou oligopólios possuem prioritariamente. O que é prioritariamente, gente? Olha, é o momento ninja, é o momento que você fala, nossa, essa palavra é restritiva demais e tal, então você já liga a bandeirinha, né, manda um Bruce Lee, uá, e já era. Prioritariamente a finalidade de fortalecer o mercado do produto ou serviço que oferecem. Reunindo várias empresas, possuem condições de agregar valor e poder à marca e consolidar o produto. Não, gente. Né? As empresas que se associam, né, para fazer isso, elas não têm a intenção de fortalecer o mercado ou o produto, elas têm a intenção de ampliar seus lucros cada vez mais. Né? Quando se faz a ideia do trust, é quando a empresa tem a necessidade, por causa do seu ramo de atuação, de ganhar escala, né? Que é o caso das petrolíferas, das metalúrgicas e assim por diante. Não é para fortalecer o mercado consumidor, o produto, não. É porque o ramo é específico e demanda escala. É só nessa situação em que uma política monopolista, né, ou oligopolista, faz sentido de existir. Nas outras, ela só serve para dificultar a concorrência e prejudicar por uma vez ou outra o mercado consumidor. Então está errada. E a última, apesar dos monopólios serem combatidos por diversos países, as empresas encontram várias maneiras de praticá-los de maneira legal, né? Encontrando brechas nas legislações e por meio de acordos ocultos e ilícitos, né? Que são os cartéis. Então, verdade aí, realmente isso ocorre, né? Vocês vão ter questões que vão ilustrar esse exemplo aí, tá bom? Só para conferir. Seguindo, tem uma notícia aí, ó. CAD. Lembram da aula? O Conselho de Administrativo de Defesa Econômica, né?
aposta um suposto monopólio no mercado de gás em Brasília. Segundo o CAD, há evidência que os acusados organizaram com o objetivo de limitar a concorrência por meio da fixação de preços e divisão dos mercados. A superintendência do CAD instalou um processo para apurar essas supostas práticas abusivas no mercado de distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo, GLP, aquele gás de cozinha, né? No Distrito Federal e em torno. Segundo o CAD, há evidências que eles se organizavam com o objetivo de limitar a concorrência por meio da fixação de preços e divisão do mercado, e assim por diante. Isso é uma prática de cartel, né? Sempre quando as empresas, de maneira não formal, né, de maneira nos bastidores, tentam combinar preços, combinar um esquema para elas saírem ganhando, ou todo mundo que está ali naquele meio sair ganhando, isso é um cartel, né? Isso é uma prática ilegal, isso é uma prática que lesa o mercado consumidor. 9, só para assinalar uma com a outra. Essa, como a primeira, tem o problema de eu não conseguir dar meio ponto e tal, porque o Google Formulário vai dar essa limitação. Mas não tinha segredo, era só prestar atenção aí bem aos conceitos que vocês iam ir bem. Domínio do mercado por uma única empresa. Qual que é o nome disso? Guarda na gaveta. Está em dúvida entre monopólio e trust? Guarda na gaveta. Domínio do mercado por poucas empresas. Essa já dá para saber. Oligopólio. Beleza? Poucas empresas dominam o mercado. Oligopólio. Né? O poder de poucos. Fusão de várias empresas para dominar o mercado. Monopólio ou trust? Não sei. Não sei. Pensa aí, guarda na gaveta. É importante vocês fazerem esses caminhos mentais. Ó. Vai no que você tem certeza e depois vai eliminando. Né? Óbvio que é bom já na lata tá afiado, mas às vezes está em dúvida. Vai no que você tem certeza e depois na outra você faz essa ponderação. Por isso estou fazendo esse exercício aqui com vocês, tá? Então a gente já sabe que o domínio por poucas empresas é o oligopólio. A organização que controla várias empresas mediante o controle majoritário das ações. Lembrem que empresas fazem isso? As holdings. Então já foi. Oligopólio e holding. Acordo ou associação de várias empresas independentes para controlar o mercado. Cartel. Então beleza, ficou em dúvida em duas só. O que é trust e o que é monopólio? Qual que é a diferença de uma e da outra? Quando uma empresa domina o mercado, né, por uma característica exclusiva, né, monopólio. Quando se funde para dominar todo o processo produtivo, seria considerado trust. Essa daí eu vou até dar um balanço aí que eu acho que deu muito para confundir. Mas em geral, vocês têm que entender que o trust, ele não varia sua atuação, ele vai atuar do começo do processo produtivo até o final. Por exemplo, a Petrobras, ela não faz só a extração do petróleo, ela faz a extração, o transporte, o refino, a distribuição e chega até, né, ao mercado consumidor, né? Tem os postos da BR distribuidora que a gente tem por aí. Então ela é um trust porque ela domina todo o processo produtivo. Né? Por isso é o domínio do mercado para uma única empresa. Ok? Agora, quando se fundem, né, é essa tendência de gerar monopólio. Tranquilo? Vamos seguir aí. Existem várias denominações para junções de empresa, tais como monopólio e oligopólio. Há outras modalidades de concentração de capitais. Dentre elas é possível destacar o cartel, que se define como autonomia administrativa das empresas? Não, mas que divide o mercado entre elas através principalmente do controle de preços. Guarda no bolso, que essa daí pode ser, não pode? Pode ser, então guarda no bolso. Vamos anular as outras primeiro. Pela compra de ações por parte de instituições financeiras que passam a controlar uma série de empresas diferentes. Qual que é o nome disso? Holding. Ó, eu ouvi de longe. Que massa vocês estarem gritando aí com o YouTube. Pelo controle exercido pelo grupo de empresas sobre a produção e venda de determinadas mercadorias ou ramos econômicos. Oligopólio, né? Isso daí não é cartel. Pela prática de compra de empresas menores por uma maior, negociando posteriormente a divisão do mercado com o que restar das concorrentes. Isso é a formação de monopólio, né?
e não de cartel, pela supressão econômica da concorrência comercial, fazendo com que uma única empresa controle a produção e venda de mercadorias e serviços de determinado setor econômico. Isso daí é monopólio ou trust, dependendo da situação. Então só sobra a um, mesmo que a gente guardou no bolso só para ter certeza. Lembrando, vocês não são qualquer pessoa, vocês são ninjifs, ninjas do IF, então vocês não podem cair nessas pegadinhas. Tem que estar bem fixo, dar aquela circulada. Eu não consigo anotar na tela, mas tenham atenção a esses conceitos aí. Beleza? Tá errado assinalado, tá assinalado errado aí, tá? É a primeira lá. Deve ter descido aí na apresentação na hora que eu passei pro OBS. Ok? É A de amor. 11. A formação de grandes empresas capazes de controlar a maior parte ou todo o mercado de um ou mais produtos é um aspecto marcante do modo capitalista desde o final do século XIX, o capitalista monopolista ou financeiro. A notícia abaixo expressa a seguinte prática presente na nossa realidade centenária associada à característica do atual momento econômico. O CAD, coordenou ontem as empresas Roche, Basf e Aventis. Segundo o CAD, essas empresas teriam restringindo a oferta e elevado os preços de vitaminas A, B2, B5, C e E, e na segunda metade dos anos 90. Elas também teriam impedido a entrada de vitaminas chinesas a preços mais baratos no Brasil. As empresas já haviam sido condenadas por práticas semelhantes na Europa e nos Estados Unidos. Quando uma empresa faz isso, é o quê? Cartel. Elas dominam o mercado e combinam uma política de preços. Se vocês forem a uma farmácia, vocês vão perceber a existência de algumas marcas principais, Mendeley, Roche, não sei o que. Imagina se essas empresas combinarem entre si que o preço da dipirona é X. Dipirona é um remédio barato, todo mundo tem em casa e tal, que é para dor de cabeça. Tipo, era um remédio para ser R$2, combinam que o mínimo vai ser 10. Todas as empresas vão ter R$8 a mais de lucro, mas todos os consumidores vão ter R$8 a menos, ou R$8 de prejuízo. Então, por isso, configura a prática de cartel. Tranquilo? A DIT, só aquele pedacinho, da terceira fase, ou da nova divisão internacional do trabalho, Que tipo de relação está sendo estabelecida aí? Quem está de um lado, quem está do outro? Quem está enviando produtos primários, produtos industrializados, capitais, juros, royalties e lucros? Um país. Uma colônia? Não. Nova DIT já não tem mais colônia, então essa já está totalmente anulada. Países subdesenvolvidos industrializados? Sim, Está lá, segunda linha, produtos industrializados. Então não pode ser um país não industrializado. Coisa que a gente faz anulando a quarta opção aí, a D. Beleza? Então, só uma coisinha já matou a questão, mas vamos olhar a segunda, Tá falando qual que é o primeiro país, o da esquerda, o país A, e depois o país B. Vocês olharam na questão, dá para ver mais de perto essas letrinhas, mas uma está abaixo, outra está acima. O país A envia produtos industrializados, em geral de tecnologia superior, capitais, empréstimos, investimentos, produtos especulativos e tecnologia. Quem manda esses produtos de alta tecnologia é o país industrializado desenvolvido. Não dá para ser um país subdesenvolvido mandando alta tecnologia. Então, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos industrializados, porque tem lá na setinha produtos industrializados. Desculpem. Fume, se não tivesse lá produtos industrializados, aí poderia ser, aí era o outro. Ok? B de beijo. Essa daqui me chateou. Me chateou porque teve gente que assinalou coisa que não tinha nada a ver, mas nada a ver mesmo. Tá fazendo o que da vida, gente? Quando fala para ver videoaula, é para ver a minha videoaula, não é para ficar vendo sites aí, X alguma coisa, não sei o quê, ficar vendo Instagram de famoso, ficar vendo aí dicas de beleza, Velho,
Presta atenção na videoaula, né? Você não vai assinalar um negócio que a gente nem comentou na videoaula. Primeiro o erro já está aí. Mas qual das divisões que a gente estudou está representada nesse mapa? É a divisão social do trabalho? Lembra, a divisão social do trabalho é aquela lá de lavar prato, né? Cada um faz uma função. Então o trabalho, que antes era um processo lá, lava, enxuga e guarda, passa a ser feito por 3 pessoas, né? O trabalho é dividido socialmente. Então não dá para ver isso no mapa, né? Não está vendo ninguém enxugando prato e tal. Ou nada do tipo, né? Nenhum tipo de divisão consegue ser observado. É a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, vocês estão vendo quantos países aí? 1. Então, como vai ser internacional com 1? Então é nacional, então não tem internacional. Então só sobra a divisão territorial do trabalho, que é basicamente o quê? Como, né, as especializações produtivas, o trabalho é organizado dentro dos territórios. Uma determinada cidade tem uma vocação mais agrícola, a outra tem uma vocação mais industrial, a outra é boa para plantar soja, a outra é boa para plantar fumo, e assim vai. Vocês têm isso na região de vocês, né? É só observar com calma como cada município se comporta nesses termos, vocês vão perceber claramente o que cada um faz. Irati, né, tem uma especialização aí na produção agrícola de principalmente batata, fumo e soja. Aí você vai até Ponta Grossa, já mudou, né? Ponta Grossa tem um perfil um pouco mais industrial. Você vai para o lado de Ponta Grossa, em Castro, aí é a produção de laticínios principalmente, né? Então vocês veem uma especialização produtiva espacial, né, territorial. Então a divisão territorial do trabalho. O trabalho é territorialmente dividido. Tranquilinho? É a DTT. Gente, é isso. Tentei ser o mais breve possível para não cansá-los. Lembrando que vocês podem apertar lá na rodinha dentada, me acelerar e ter a aula com o Fumizal Vinha os Esquilos. Eu vou falar com a minha vozinha, mas vocês vão conseguir ter a aula de maneira mais rápida. Saudades de todos. Próxima aula, conteúdo novo aí. E vamos que vamos. Não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e assim vamos seguindo a vida.